dar continuidade às nossas palestras dessa semana. Então, hoje a gente vai ter o Vinícius falando aqui sobre a era dos dados, né? Depois a gente vai ter dois trabalhos de colegas aqui que vão apresentar a ideia de trabalho de projetos, né? São trabalhos ainda que estão na etapa embrionária aí, né? Mas pode se desenvolver bastante até o final do curso. E depois o Rui vai falar sobre inteligência artificial aí pra gente também, tá? Então, inicialmente eu vou chamar o Vinícius aqui, então, para falar com vocês aí. Vinícius, é contigo. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite de poder estar compartilhando um pouco da nossa história, de como que a gente tem trabalhado com os dados, né, junto aos nossos clientes, e como que os dados têm mudado, digamos, o mundo aí, né? E para nós é gratificante, tá, né, com tantas pessoas aqui no ambiente de inovação, tecnologia, e poder expor um pouco do nosso trabalho. Era para nós estar aqui no ano passado, infelizmente a gente não conseguiu estar presente, mas esse ano fizemos o possível para vir. Então, vamos compartilhar um pouco com vocês do que a gente faz no nosso dia a dia, né? Falando um pouco sobre a nossa empresa, sobre o nosso trabalho, sobre nossos clientes e de como que nós temos utilizado os dados a favor dos nossos clientes aí. Pode passar, por favor. Então, falando um pouco sobre mim, eu sou o Vinícius, eu moro em Canela, né, sou um dos sócios proprietários da QRTech. Está comigo aqui o Israel, que é meu sócio. Ambos somos formados em sistemas de informação pela FACAT, eu em 2011, o Israel em 2009. Foi na segunda turma, o Israel foi a segunda turma de sistemas de informação da FACAT. Eu atuo há mais de 15 anos na área de BI, na área de análise de dados. Nesses 15 anos, eu já trabalhei em projetos gigantes, né, como cheguei a trabalhava numa empresa, nós atendíamos o Porto de Paranaguá, então nós controlávamos toda a questão de movimentação de containers, que é gigante, né? O Porto de Paranaguá hoje é o maior porto de grãos do Brasil e o segundo maior porto de containers, só perde para o Porto de Santos, né? Trabalhei também um tempo dentro da Santa Casa, Hospital Santa Casa, em Porto Alegre. Depois eu vou fazer alguns comentários sobre como que era o processo lá dos dados. Minhas redes sociais, quem quiser seguir, está ali, Vini Cefrim, tem Facebook, tem Instagram, podem me adicionar lá que a gente compartilha informações e questões sobre análise de dados. Sobre a QRTech, então nós somos uma empresa de tecnologia, trabalhamos aí na área de análise de dados. Agora em maio que passou nós completamos 10 anos de empresa. A QRTech surgiu, eu trabalhava como PJ numa empresa de Porto Alegre, na qual nós atendíamos essas empresas maiores que eu citei anteriormente. E fora isso, surgiu algumas necessidades na cidade ali de Gramado e Canela para atender alguns clientes esporádicos, que estavam com algumas dificuldades de analisar dados, chegar a algumas informações. O primeiro trabalho que eu realizei, fora essa empresa que eu trabalhava, foi para o pessoal do Natal Luz. Na época surgiu uma necessidade de montar alguns painéis com as informações que fossem dinâmicos e que atualizassem X vezes por dia para que eles tivessem um controle do percentual de ingressos que estava sendo vendido de cada espetáculo, né? Na época tinha o Natividade, que é aquele show do lago, grande desfile, enfim. E numa dessas, né, felicidade ou infelicidade, nós tínhamos um controle de meta de venda, ou seja, capacidade de venda por cada espetáculo. Ou seja, aqui cabem 100 pessoas, não tem como eu vender mais do que 100 ingressos. E num sábado à tarde, um gestor estava acompanhando lá e viu que para o show da noite já tinha sido vendido 350 ingressos a mais. Ou seja, através do BI, foi identificado que a ticketeira esqueceu
de botar uma trava no espetáculo. E como é que eles iam fazer para botar tanta gente lá dentro? E aquela questão acabou despertando o interesse de mais pessoas lá dentro e começaram a me chamar para fazer um outro trabalho. Foi quando eu tomei, né, a iniciativa de sair da empresa que eu trabalhava e fundar a QRTech, né? De lá para cá, começamos, digamos, com um cliente, né, ao longo desse processo. Israel entrou comigo de sócio fazem 8 anos, e hoje a QRTech atende mais de 70 clientes em 7 estados brasileiros. Nós temos clientes que vão desde Bagé, aqui no Rio Grande do Sul, até o Pará. Então nós temos clientes nas duas extremidades do Brasil, né? Nossa carteira de clientes, nós temos clientes de diversos portes, desde pequenas pousadas até parques aquáticos que atendem 9, 10 mil pessoas por dia, né, que fica em São Paulo. E é isso. Essa é um pouco sobre a nossa empresa e sobre o nosso trabalho. Aqui temos então alguns clientes, tentamos botar alguns dos mais conhecidos aí para facilitar o entendimento de vocês. Ali em cima nós temos os principais, digamos, hotéis de Gramado. Casa Hotéis, eles têm o Hotel Casa da Montanha, o Wood Hotel, que são os hotéis luxuosos de Gramado. O St. Andrews, que é o Castelo, que é o único hotel 6 estrelas do Brasil que fica em Gramado. Enfim, todos esses clientes aqui trabalham conosco. Desenvolvemos projeto para a Defesa Civil de Santa Catarina. Atendemos a construtora PRG. O Snowland, que é o Parque de Neve, que todo mundo conhece. Magic City, que é o parque aquático, que eu comentei, que chega a atender até 9, 10 mil pessoas por dia, em um único dia. Aí vocês calculam o volume de dados, a quantidade de informação que transita dentro de um parque num dia desse. E tudo isso exige técnica, exige formatos de poder lidar com esses volumes de dados. E a pizzaria Cara de Mal também, que a maioria de vocês deve conhecer, que hoje já são 6 restaurantes, né? Hoje toda a gestão do Cara de Mal é baseada em dados. Eles chegam a ter o controle hoje por fatia de pizza vendida, né? Humanamente isso é impossível de chegar, porém através de processos que eles adotaram, a alimentação correta do sistema e uma ferramenta de BI analisando, trazendo essas informações, é possível chegar nesse controle. Pode passar, por favor. Então aqui nós colocamos uma descrição mais teórica do que é análise de dados, mas, em outras palavras, análise de dados nada mais é do que transformar os dados em conhecimento e informação. É esse o trabalho que nós fizemos. Nós extraímos as informações do banco de dados e geramos conhecimento e informação, otimizando o tempo, otimizando o processo, gerando informação estratégica para os nossos clientes. Pode passar. Então, a análise de dados, né, oferece a empresas oportunidades valiosas para obter insights, tomar decisões, né, embasadas e impulsionar o crescimento estratégico, né? O que a análise de dados faz, né? Por experiência, toda vez que nós implantamos o BI numa empresa, os dados sempre vão mostrar aos gestores pelo menos uma informação que eles não sabiam sobre as empresas deles. Nós temos um caso de não vou citar nomes também por questões de ética, uma empresa tradicional de Gramado, que tem uma loja na Avenida Borges de Medeiros, na principal avenida de Gramado. E na época, esse rapaz disse que ele precisava fazer uma análise de como estavam acontecendo as vendas deles. Nós botamos o BI para rodar e o BI apontou que o maior volume de vendas em valores, não em quantidade, em valores, era em terça-feira. Vamos apresentar, né, o resultado da aplicação e disse: isso aqui está errado. Não é terça-feira. O maior volume de vendas é em sábado. Não, beleza? Pegamos, revisamos, começamos a abrir as notas fiscais, olhamos. Disse, cara, ou o pessoal da tua loja está fazendo o processo errado, está vendendo em sábado e lançando as notas na terça, ou as tuas vendas são na terça. Ele disse: não tem como lançar errado, porque a garantia dos meus produtos é a nota fiscal. Eu disse: então, tuas vendas são na terça. E aí ele foi atrás para entender o porquê que as vendas
eram em terça-feira. E ele descobriu que o perfil de público dele eram turistas que chegavam em Gramado em domingo ou segunda, quando começavam os pacotes turísticos, e em terça-feira era o dia que eles tinham um dia livre, que eles não tinham pacote para Canela, para Cambará, para Bento, para qualquer outro lugar. E era o dia que ele dava folga para os funcionários. Ou seja, os dados fizeram ele reformular toda a escala de folga, e ele chegou numa reunião, pegou um papel e apresentou, disse: pessoal, por este motivo, nós não temos mais folga em terça. Agora as folgas de vocês são em segunda ou em quinta e sexta, que são os menores volumes de vendas, né? Pode passar, por favor. Então, como que funciona uma implantação, né, de análise de dados num cliente? O primeiro passo é a definição do problema, né? Nós precisamos entender qual é a dor do cliente, qual é o desafio dele, o que ele precisa analisar. Baseado nisso, a gente prepara a extração dos dados. Nós identificamos quais tabelas do banco de dados, quais os campos que contêm informação, como que é feito o relacionamento desses dados. Baseado nisso, o próximo passo, depois de extraído, a gente tem que fazer uma limpeza ou higienização dos dados. Depende, tem gente que chama de limpeza, tem outros que chamam de higienização. Por quê? Porque muitos dados vêm com erros. Às vezes vem cadastro em branco, vem digitado incorreto, formatos diferentes, campos maiúsculos, minúsculos, e tudo isso a gente precisa igualar, precisa equalizar para ter uma qualidade de informação lá na ponta. Pode passar. Feita a higienização, o nosso próximo passo, então, é a modelagem e a preparação dos dados, que é onde nós montamos as regras, os relacionamentos dessa informação que foi extraída, sempre pensando em como chegar na solução que o cliente espera. O que a gente precisa responder para o nosso cliente? É isso que a gente faz na parte de modelagem e preparação. Para então, quando aquela parte de modelagem está pronta, aí sim a gente começa a parte da criação dos dashboards e dos relatórios. E por experiência própria, quando a gente está criando os dashboards, a gente tem que voltar na preparação, tem que voltar na extração, para às vezes trazer mais algumas informações, alguns filtros, algum nível de detalhamento a mais que o cliente quer. Então esse processo é ciclo. Falando um pouco agora dos desafios, né, que a análise de dados exige e a gente passa no dia a dia. O primeiro é o volume crescente de dados disponíveis. Cada vez mais a gente tem um volume gigante de informações surgindo, né? Tudo que a gente faz, a gente está gerando dados, estamos gerando informação, né? Os nossos dispositivos móveis, tudo que a gente navega na internet, tudo isso vai gerando informação, vai gerando dados. Então esse volume crescente é um grande desafio na atualidade. Além disso, a qualidade dos dados, né? Que nem nós falamos antes, né? Eu comentei com vocês, muitos desses dados não vêm de forma correta, né? Por exemplo, chegando num hotel, tu chega no hotel, nem sempre o recepcionista vai preencher com a tua cidade, vai preencher com o teu estado, né? Não vai botar o teu CPF, quando vai gerar nota vai dar erro. Então, todas essas informações a gente tem que tentar ajustar da melhor forma possível na origem do dado, lá na fonte. Variedade de fontes de dados. Essa questão até nós conversávamos semana passada na empresa, e nós temos percebido que cada vez mais essa situação de variedade de fonte de dados tem aumentado. Cada projeto que a gente tem presenciado agora, o pessoal tenta trazer informações do sistema principal, tem um sistema de RH, mas as minhas contas, as minhas despesas, tem um sistema financeiro à parte. Não, mas eu tenho meu sistema de pesquisa de satisfação, eu quero puxar a informação de lá. Então, fazer todas essas informações se comunicarem, estarem integradas, estarem alinhadas, isso é um desafio gigante, né? A velocidade com que os dados são gerados também é um grande desafio. Aqui eu tenho 2 exemplos para citar para vocês. Nós temos um cliente nosso, Redmar de Canasvieiras.
é uma rede de hotéis, fica em Canasvieiras, praticamente na beira-mar ali, eles têm 4 hotéis, um em cada esquina. E eles tinham uma determinada análise de disponibilidade de apartamentos, né? Essa análise eles faziam uma vez por semana, ou seja, hoje eles analisavam toda a disponibilidade para frente e baseado nisso eles montavam as estratégias das campanhas de vendas e ofereciam para os parceiros, para as agências. Determinado dia mostramos uma solução para eles de análise de dados que nós conseguiríamos tratar as informações direto do banco de dados deles e ter essa informação atualizada uma vez por dia. Eles disseram, nossa, uma vez por dia é excelente, é ótimo, nós tínhamos uma vez por semana essa informação. Passou uma semana, eles pediram para nós, vocês podem botar 2 vezes por dia? Aí a informação, né, de um dia antes, uma vez por dia não era mais suficiente. Daqui a pouco, passou uma semana, vocês conseguem botar essa informação 7 vezes por dia? Eles tinham uma vez por semana, passaram 7 vezes por dia. Em um determinado dia de manhã, nós chegamos no escritório, o servidor deles tinha reiniciado na madrugada, e às 8h10 da manhã, o gerente estava chamando. Tu tem como atualizar o BI? Eu disse, mas o que aconteceu? Eles, os dados da madrugada não rodaram. E eu só tenho os dados das 10 da noite de ontem para tomar a decisão. Então, essa questão aqui, a velocidade é cada vez maior da informação, e quando tu tem uma ferramenta de análise de dados que te possibilita analisar praticamente em tempo real, tu acaba viciando e essa informação fica mais do que necessária para ti. Né? Pode passar, por favor. Privacidade e segurança, esse é um ponto que hoje está sendo muito falado, né? Com leis, regras, punições. Então, tudo que for dado sensível, a gente não pode botar a mão, né? Mesmo tendo um contrato de sigilo entre ambas as empresas que a gente trabalha, a gente não coloca a mão em dado sensível para não se incomodar, né? Então, é questão de segurança mesmo e privacidade. Interpretação dos dados é um outro ponto que a gente bate muito na tecla, lá na empresa também, que não adianta nós da QRTech desenvolver um painel bonito, um dashboard com uma série de indicadores, se a empresa, se não qualquer empresa de qualquer porte, não tiver alguém que tenha um conhecimento do sistema, do negócio, e olhar aquele número e saber o que ele quer dizer. Então, tem que ter um conhecimento analítico, né? Saber o que aquele número representa e o que eu posso fazer com aquela informação. Né? Esse número está ruim. Está ruim, beleza, mas o que tu vai fazer para corrigir ele? Né? Então, interpretação de dados é um ponto, se não o principal, mas é fundamental para um trabalho de análise de dados. Tá? Alguns exemplos de análise de uso de dados. Tá? Foi agora em abril, nós estávamos na Gramado Summit e cruzamos com o Ramon. O Ramon foi nosso colega na faculdade, na FACAT, e conversando sobre análise de dados, informações, ele nos comentou que ele atualmente é o secretário de saúde de Rolante, né? E que em Rolante eles estão trabalhando usando o uso de dados no controle epidemiológico da cidade. Ou seja, através dos dados, eles estão conseguindo fazer um mapeamento, né, da questão da saúde, aonde que precisa investir destinar determinado tipo de vacina, da onde precisa fornecer mais esse remédio, onde é que tem mais surto de gripe, onde é que tem mais tipo de doenças. Então aqui, no lado de casa, a gente tem um belo case do uso de análise de dados na saúde, né? Que nós não sabíamos também, e ficamos sabendo ali que o Ramon nos contou. Eles estão sendo, me corrija se eu estou errado, eles estão sendo pilotos, né? No desenvolvimento desse projeto. Eu não recordo onde é que é a empresa, mas eu sei que eles estão aplicando e está sendo um resultado muito satisfatório, está sendo muito bom. No esporte, né? Melhora de performance dos atletas baseada em dados.
Não sei se alguém aqui de vocês viu, mas está até no Globo Esporte. Saiu, acho que há umas semanas atrás, aí, o case do Palmeiras, do Abel Ferreira lá. Ele está com uma televisão na sala da equipe técnica e ele está analisando a qualidade do sono dos atletas. E aí ele chega lá, ele olha, tem o painel todo verde e ele diz aqui, ó, o Jailson. O Jailson está com baixo rendimento no sono. Eu vou lá, eu vou chamar ele para questionar por que ele está dormindo mal. Que isso aqui vai acabar interferindo no desempenho, pode causar lesão. Ele vai para uma outra tela, tem toda a análise dos jogos que eles têm pela frente, ou seja, análise de dados aliada ao esporte. Né? Hotelaria, melhora de resultados financeiros baseados em estatísticas e dados históricos. Este é um trabalho que a QRTech tem feito, né, junto aos clientes aí. Hoje 95% dos nossos clientes são hotéis, então nós temos criado uma série de indicadores, de estatísticas que baseado nisso os hotéis conseguem melhorar as estratégias de venda, né, baseado em dados históricos. Saber quem vende com uma diária média melhor, quem vende mais diárias, né, com estadias com maior número de dias. Então, esse é um dos exemplos que a gente tem trabalhado. Parques, né, estratégia de vendas de produtos baseado em histórico de consumo. Nós temos duas situações que a gente pode relatar para vocês. Uma aconteceu lá no Magic City, em São Paulo, e outra no Snowland, ali em Gramado, onde o pessoal, eles queriam ver um determinado produto específico, que a nível de análise de dados, eles podem selecionar o produto que eles querem analisar, e eles podem ver em qual PDV, né, ou seja, em qual bar dentro do parque, em qual ponto de venda, ele vende determinado produto, em qual dia da semana, em qual hora. Então isso, humanamente, é praticamente impossível de fazer, porque tu vai pegar quantos chocolates quentes eu vendi no Snowland no mês. Cara, isso é um calhamaço assim de papel. E com a análise de dados eles conseguem chegar exatamente nessa informação e com isso criar combos e pacotes, né, de consumos. Eu sei que então em quarta-feira de tarde nós vamos criar uma promoção no PDV lá da Rampa de Neve. E nós vamos vender o chocolate quente, um cachorro quente com uma bala. Então a estratégia dos combos eram baseadas em análise de dados. E lá no Magic City, em São Paulo, eles tinham uma necessidade de analisar uma determinada venda de um hambúrguer, de um produto novo que eles lançaram, e eles queriam analisar como é que estava sendo o consumo daquele produto dentro do parque. Em qual dia, qual hora e em qual PDV eles mais vendiam. Por favor. Aqui nós trouxemos para vocês um exemplo do antes e depois da tratativa de dados, né? Então, antes nós temos longos relatórios de textos. Lá em cima nós temos então uma página de 335, né, que baseado num relatório desse fica muito difícil da gente tomar alguma decisão. E a próxima tela nós temos, por exemplo, aquelas 335 páginas convertidas em uma análise que vai trazer os indicadores para vocês de forma clara, exibindo ainda no mapa e com opções de filtros. Então, enquanto vocês demorariam horas para tratar aquelas informações que vêm em longos relatórios de textos, joga para Excel, trata Excel, higieniza os dados, cria a tabela dinâmica e aí vai. No BI as informações já estão todas prontas, com uma série de filtros para vocês analisarem. Então, quais as ferramentas, né, que a QRTech tem utilizado aí nos seus projetos? Nós trabalhamos com a Qlik e com o Power BI. A Qlik e o Power BI são duas ferramentas líderes mundiais aí na área de análise de dados de BI. A Qlik por muitos anos é a primeira, né? E fazem alguns anos aí que a Microsoft, através do Power BI, ultrapassou a Qlik. Então hoje a gente tem essas duas ferramentas como as principais, como chaves do nosso trabalho lá na empresa.
Nós temos aqui então também, começando a divulgar em primeira mão aí para vocês, um projeto específico que nós estamos desenvolvendo. Esse é o projeto próprio da QRTech, onde nós estamos desenvolvendo uma estrutura de análise de dados que vai contribuir com o desenvolvimento turístico de toda a cadeia turística de cidades e destinos turísticos onde o nosso sistema vai estar implantado, né? Então, o que nós queremos responder com esse sistema? Nós queremos chegar à informação na seguinte, assim, qual a minha ocupação, por exemplo, usando Gramado, qual a ocupação de Gramado para o próximo final de semana? Da onde que vem o público que nos visita Gramado no mês passado? Qual a minha ocupação hoje por mês de julho em Gramado? Né? Hoje não se tem essa informação, se tem superficial, né? Então, baseado na expertise da QRTech de trabalhar com hotelaria há quase 10 anos, nós temos a integração com diversos sistemas hoteleiros. Então, a nossa solução vai fazer o quê? Nós parametrizamos esses dados, equalizamos eles, deixamos eles todos iguais, que está entre um dos desafios que nós citamos, sistemas de várias fontes diferentes, nós deixarmos eles iguais. Com isso, nós atualizamos as informações toda madrugada, nós jogamos essas informações para a nuvem, na nuvem nós tratamos elas e vamos disponibilizar essas informações de vários hotéis de forma anônima e sigilosa dentro de um painel com dashboard. Claro, sempre com o consentimento do hotel que vai fazer parte do projeto. Ele vai se beneficiar por estar fornecendo os dados, por estar compartilhando os dados conosco. Ele vai poder comparar a performance dele perante os demais da cidade. Saber se está acima, se está abaixo. E essa informação é primordial para uma questão de precificação e controle de ocupação, né? Então, hoje não existe nesse formato que a QRTech está criando, porque tem alguns players aí no mercado, como por exemplo a Booking, a Omnibus, eles têm algumas soluções semelhantes a nós, porém eles pegam somente as reservas que estão dentro dos channels deles, só o que passa por eles. A QRTech não, nós estamos buscando a informação direta do banco de dados dos hotéis. Então tudo que for vendido via site, via WhatsApp, via balcão, quando chegarem no hotel, a gente busca essa informação e atualiza todo dia. Então o hoteleiro vai ter a informação assertiva. O cara do restaurante vai poder acessar, ele não vai ver os dados financeiros, digamos, de diária média, ocupação, né, dos hotéis específicos, mas ele vai ver a ocupação da cidade e a previsão de movimento. Baseado nisso, ele pode comprar insumos, pode contratar mão de obra para poder atender a necessidade e atender os clientes com qualidade. Aqui nós temos agora eu vou mostrar para vocês um case de um trabalho que a QRTech tem feito na área de hotelaria. Então, pode clicar, por favor, um case aí. Toca para lá, por favor. Nós não vamos passar de ponta a ponta, tá? Mas só para mostrar um pouco como que funciona um BI, uma análise de dados. De repente, a maioria já saiba, já usa, já utiliza no seu dia a dia, mas a gente trouxe para ilustrar um pouco para vocês. Isso aqui então é um exemplo de um painel com os principais indicadores hoteleiros, onde nós temos lá em cima os principais filtros de ano, mês e dia. Então, ao invés do gestor gerar inúmeros relatórios diariamente, ele pode ter um painel com todos os indicadores prontos e já comparando com o mesmo período do ano anterior. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar um mês específico, eu venho ali, seleciono só o mês de janeiro, os meus indicadores já vão se adaptar. Eu quero ver janeiro, fevereiro e março. Eu venho e seleciono mais 2 meses, as minhas informações já vão estar prontas. Não precisa mais perder tempo
Se eu for, por exemplo, numa análise de mapa, pegando o menu do mapa lá na esquerda, eu consigo ver o pessoal de qual região, de qual estado, de qual cidade veio em determinada época do ano e por onde eles me compraram. Essa informação aqui para nível de marketing, o pessoal fica encantado, porque isso aqui também é praticamente humanamente impossível chegar via sistemas hoteleiros nessas informações. Então, por exemplo, se eu clicar, eu quero ver, eu estou com os 3 meses selecionados da tela anterior do ano de 2023. Então, eu quero ver todo mundo que me comprou pelo WhatsApp. Se eu clicar em cima de WhatsApp, eu vou conseguir ver que foi o pessoal do Sul. E aqui começa aquela questão dos desafios. Isso aqui nós fizemos de propósito para vocês, tá? Cadastro sem estado, né? Cidade sem cidade, região sem estado cadastrado, vai pegar nulo. Estado em branco, não consegue identificar a região. Então aqui começa a questão da qualidade da informação, né? Aqui não foi feita uma higienização e os dados começam a ficar bagunçados. Então, baseado nesse exemplo, a gente consegue ver exatamente o perfil de compra de cada cliente. Se eu quiser fazer uma análise ao contrário, eu quero ver, por exemplo, determinado mês, um determinado ano, né, que nós temos selecionado o pessoal que veio de Porto Alegre. Se eu selecionar Porto Alegre, eu consigo ver por onde que o pessoal de Porto Alegre mais me compra. Então, eu consigo chegar facilmente naquela informação. Baseado nisso, o pessoal do marketing executa, monta as campanhas, senta com o pessoal do comercial, monta as estratégias e começa a ter mais assertividade nas informações, consequentemente aumentando a lucratividade do hotel. Controle de metas, que normalmente o pessoal faz sempre no mês posterior, né? Quando não tem mais tempo de correr atrás, de bater as metas. Com o BI, essa informação fica de forma clara e rápida, e vocês podem acompanhar essas informações diariamente. Então, no curso do mês, podem ser tomadas ações que vão fazer com que vocês consigam chegar na meta, né, no batimento da meta, de forma mais rápida e mais fácil. Temos, por exemplo, a análise de restaurante, que é o nosso último ícone ali. Nós conseguimos cruzar, por exemplo, saber quanto que o restaurante representa perante a receita do hotel. Tudo de forma rápida, né? Quais os produtos que são mais vendidos, né? Qual o preço médio de cada produto? Qual o produto que me gera maior faturamento, a maior quantidade? Qual o perfil de público que mais vem em determinado mês? Então eu consigo saber que quando vem mais casais no meu hotel, o prato que mais sai é o prato X, é o prato Y. E com isso as pessoas conseguem adequar os pratos do restaurante baseado no público, nos dados históricos do público que já visitou o hotel, né? Se eu selecionar lá, por exemplo, soft drinks, se eu clicar ali, o BI já vai se adaptar, já vai trazer todas as informações aqui para nós. Se eu quiser clicar em cima de lançamentos, ele vai ordenar e ele vai mostrar para nós qual o item que teve o maior faturamento. Se eu quiser ver por quantidade, eu clico em quantidade, né? Se eu quiser ver por preço médio, ele vai me dar o preço médio, o item que tem maior preço médio. Enfim, essas informações aqui são informações estratégicas, né, que geram tomadas de decisões assertivas e que vão melhorar a rentabilidade e a lucratividade das empresas. Pode passar, por favor. Vou dar a apresentação. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar, de repente, algum conhecimento de como tem utilizado os dados nas suas empresas, fiquem à vontade, estamos à disposição aí para responder.
Uma dúvida, alguém de vocês aqui usa BI, análise de dados nas empresas hoje? Não? Quanto tem de programação para gerar esse resultado? Quanto é programação e quanto é expertise? Se for colocar em percentual. A gente costuma dizer que cada projeto é um projeto, né? Alguns exigem um esforço maior, outro menor, mas por exemplo, esses layouts de hotelaria que nós mostramos aí, nós estamos trabalhando, aprimorando ele ao longo de 10 anos praticamente, que é o ano que nós temos desde o primeiro template. Mas eu calculo que em percentual é difícil, porque a expertise é necessário para tu aplicar a parte de programação e montar, entendeu? E nem nós criamos uma aplicação agora, nós sabíamos aonde é que nós precisávamos chegar, a gente sabia. Só que para chegar lá, nós trabalhamos quase um ano, claro, não diariamente, mas toda semana nós pegávamos um dia, 2, para tentar montar e chegar nas regras que nós precisávamos, né? Que é uma questão, uma particularidade hoteleira que não existe no mercado hoje. Então, depois de quase um ano, nós conseguimos montar, que precisa analisar datas de reserva, cancelamento, enfim, nós conseguimos chegar nessa lógica. Então, nós tínhamos a expertise, sabíamos do resultado. Porém, para chegar lá, exigiu praticamente um ano de trabalho. Então, mensurar isso proporcionalmente... Depende do projeto. Cada projeto é um projeto. Depende do sistema que tu pega, né? Depende do sistema, depende do banco, né? Essa questão de percentual, assim, eu não vou conseguir chegar, porque é muito particular de cada projeto. Essa questão que, só complementando para encerrar aqui, essa questão que vocês comentaram aqui, que eu pedi, né, quem usa hoje análise de dados, né, nas suas empresas. Esse é um trabalho que a QRTech vem tentando fazer, que é democratizar o uso da análise de dados, né. Tem um livro aí chamado Os Desafios da Gestão, que é do pessoal de Harvard lá, e uma das frases lá que tem no livro diz o seguinte: se uma empresa tem 10 ou mais planilhas de controle, entre 20% e 40% delas tem algum erro, seja de fórmula, seja de programação, fora o risco de corromper, né? Então, baseado nisso, nós da QRTech estamos tentando trazer, né, uma ideia da democratização, de mostrar que hoje a análise de dados não é só para empresas grandes, né? Quando fala-se análise de dados, todo mundo pensa, isso é caro, né? Então, esse é um trabalho que a gente está tentando fazer aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Um compartilhamento de... Pessoal. Tá. Qual que é o significado dessa sigla, BI? Business Intelligence. Inteligência de negócios, né? Faz todo sentido. Mais uma dúvida, gente? Só complementando também, todo mundo diz que o primeiro BI foi o Excel, né? Porque todo mundo tratava, gerava tabela dinâmica e tratava os dados ali. Então, a primeira ferramenta de BI que existiu foi o Excel. Mas depois de vocês, o hotel contratou vocês, né? Vocês já veem os dados prontos, bem arrumados já, não? Sim. As informações, elas ficam, seja hotel, seja qualquer empresa, de qualquer porte, né? A gente monta a aplicação e, baseado nisso, são feitos os agendamentos de cargas de dados. Então, tu vai ter sempre os teus indicadores atualizados, automáticos, diariamente, até 7 vezes por dia. Então, ele tem o agendamento. Normalmente nós temos na madrugada, os nossos clientes, na madrugada roda o extrator de dados, roda o preload, que é a parte de preparação dos dados, ele gera os arquivos, exporta para a web, e o Power BI tem os agendamentos dele e tem as informações prontas. Mas eu digo assim, não precisa fazer a limpeza que nem falou ali. Já não. Né? Tudo Isso. Normalmente esse processo de limpeza, de higienização, ele faz parte do desenvolvimento da programação, porque tu vê mais ou menos o que acontece, quais são os erros que acontecem, e com isso tu vai tratando na parte da programação.
né? Tu vai fazendo os ifs, os wheres ali dentro, vai tratando eles. Então, se o cadastro é errado hoje, a informação ou não vem, ou a gente corrige via script e joga para o BI. Mas é automático esse processo. Você trabalha mais com empresa privada? Algo público, assim? Você trabalha? Depende. Normalmente a gente trabalha mais com empresa privada, porque o órgão público exige licitação. Aí tu entra em pregão, entra em licitação, tu tem que preparar um emaranhado de documentos e tudo mais. Mas nós já desenvolvemos um projeto para a Defesa Civil, que é um órgão público, e nós entramos lá através de uma empresa que tinha ganho uma licitação, e essa empresa nos contratou para executar um projeto para eles lá, que era um projeto fora do escopo que eles tinham ganho a licitação, mas eles estavam fazendo para ajudar o cliente, né? Mas se tiver necessidade de um órgão público, a gente executa também. Tipo, criar um aplicativo com órgão público, assim? Pode ser, só que nem eu comentei, né? Se passar, eu não lembro agora exatamente qual é o valor certo, mas há um teto que acima desse valor tu não pode contratar sem licitação, né? Então, por isso que normalmente tem empresas que trabalham só com o setor público, né? Porque eles são especializadas em licitação. Eles têm toda uma equipe de licitação que trabalha só na preparação de documentos e que vai até as licitações, os pregões e etc. Tu teria alguma necessidade específica? Me surgiu uma ideia na cabeça aqui. Não, tranquilo. Até porque trabalho com o projeto. Sim, entendi. Se nós puder te ajudar, alguma coisa disso aí, conta conosco, a gente está à disposição para colaborar contigo. Vocês comentaram mais sobre a usabilidade do Power BI em parte comercial, mas em parte industrial, como nossa região, assim, tem alguma empresa que use já? Em histórico de empresas grandes, tipo multinacionais, mas algo na volta, assim? Algo na volta aqui, eu não sei te dizer. Mas hoje a análise de dados é aplicável em qualquer setor, qualquer nicho, né? Desde RH até a linha de produção. Nós temos, até numa determinada época, eu cheguei a São Paulo com o pessoal de uma empresa ali de Gramado, e aí depois, por uma questão técnica, a gente não conseguiu implantar o BI. Mas a ideia, o que era? Eles produzem formas e eles queriam saber quanto chocolate aquela forma conseguia produzir. Então, por exemplo, tu tem 500 formas iguais a essa aqui. Tu não consegue saber quando que essa vai quebrar, quando que aquela outra vai quebrar, e quando ela quebrar, tu não sabe quando que tu botou na produção, porque tu não tem um registro. Então, a nossa ideia era botar um RFID dentro da forma e um leitor na ponta. E cada vez que a forma passava, ele tinha um ID da forma e gerava um contador. E aí depois, cruzando as informações com a quantidade de chocolates que uma forma daquela era capaz de produzir, eles queriam mensurar, né, quanto que era capaz, quanto tempo durava, quanto chocolate tinha produzido. Mas infelizmente surgiu uma questão que viabilizou, que era uma questão da máquina, que os RFID não suportavam o calor com que a forma girava, né, por dentro do forno do chocolate, quando ele passava para derreter. Então, infelizmente, o projeto foi inviabilizado por causa disso. Mas nós chegamos a São Paulo para analisar. Mas sim, é totalmente possível aplicar em linha de produção. Eu acredito que grandes empresas e médias, de alguma forma, se servem de BI, né, hoje em dia. Nesse caso, você colocou aí, a empresa queria saber quanto a forma impactava no custo do produto, provavelmente, né? Isso. A longo prazo, né? Bem interessante. Isso aí. Mais dúvidas, pessoal? Assim, é uma área que está crescendo, né? Que é muito importante hoje. As principais empresas não tomam mais decisão sem consultar, né, esse tipo de informação.
Tem uma frase clássica que diz assim, que a gente costuma dizer, o teu achismo não é mais métrica para tomada de decisão, né? Cada vez mais a concorrência é maior, cada vez mais a tomada de decisão tem que ser mais rápida, e a decisão tem que ser tomada baseada em assertividade, em dados, e não mais no achismo. Né? A intuição do negócio, né? Quando é talvez um pequeno negócio ainda funcione, né? Mas quando é uma empresa grande, a intuição falhar um breve momento pode ser o fim do negócio. Nós vínhamos comentando agora, conversando sobre isso. Se a gente fosse parar aqui para ficar contando todos os casos, as situações que a gente já presenciou, que a gente vive, e projetos que a gente já resolveu, nós estamos conversando até amanhã, porque tem realmente muita coisa legal aí, de muito tempo e centenas de horas trabalhadas. O cara de mal é um exemplo. Eles tinham um funcionário específico para gerar relatórios, alimentar planilhas. Essas planilhas eram passadas para a gestão e a gestão analisava, tratava e gerava os indicadores. Nós criamos todo esse processo dentro do BI, com as informações tendo comentários atualizadas todos os dias. Esse funcionário hoje, ele não precisa mais fazer isso. Ele foi realocado para uma outra funcionalidade, ele está gerando mais resultado para a empresa e eles têm os indicadores atualizados diariamente, sem esforço. Então, só aí são milhares de horas otimizadas de processo e custo de funcionário também reduzido. Como funciona? Que nem como tu pegar, tem provavelmente donos que são mais no achismo, mais antigos, né? Como é que funciona botar na cabeça deles que os dados não servem? Esse é um dos desafios. Isso aí, cada caso é um caso também. Mas nós temos também um caso muito legal de um senhor em Gramado, que é dono de uma construtora, de um hotel. E nós levamos 5 anos para conseguir convencer ele de usar o BI. E em 1 ano, ele não vai mais para uma reunião sem o notebook embaixo do braço, sem o BI. Porque ele viu o quanto que ele ganha, quanto que ele tem de benefício utilizando aquilo ali, não precisa mais esquentar a cabeça todo dia, alimentar a planilha, pedir para os funcionários mandar para ele, né? Mas essa questão aí, sim, é um desafio gigante, né? Você tem que mais ou menos analisar cada caso, saber mais ou menos o perfil da pessoa e saber aonde que tu pode mostrar para ele que ele vai se beneficiar daquilo ali, como que ele vai estar ganhando com aquilo ali. Né? Hoje, projetos de BI têm um ROI, né, um retorno. A gente chegou a ter projetos aí que se pagaram na apresentação do projeto. Né? Normalmente a gente calcula uns 2 meses e meio ou 3. Mas nós tivemos um caso no Hotel Rita Hoffner, é um dos hotéis mais tradicionais de Gramado, não sei se todo mundo conhece, o hotel na frente do Minimundo. Aquele hotel bem na frente ali, o hotel tem quase 70 anos. A diária média do hotel é de quase R$2.000. Então uma noite custa em torno de R$2.000 lá. E levamos também lá 4 anos tentando mostrar o BI e numa apresentação para tentar convencer eles, nós chegamos e dissemos, não foi o seguinte, nós vamos mostrar para vocês como o BI funciona com os dados de vocês. Nessa apresentação, eles chamaram os gestores e em um determinado momento nós estávamos mostrando por categoria de apartamento, luxo, super luxo, suíte, né? Tinha uma diária média um pouco baixa. E aí, só que daí o cara questionou, isso é dado real? Nós dissemos sim, é dado real. E ele disse, só um pouquinho, ele fez para nós assim, pessoal, isso aqui a gente pode ajustar. Ele começou a falar pro chefe dele e para os demais colegas. Isso aqui a gente pode ajustar essa diária média aqui, porque vocês lembram que isso e aquilo. Começou a explicar o motivo. E nós saímos da reunião, né? Voltamos 30 dias depois para fechar o projeto. E o cara disse para nós assim, pode me abrir de novo os dados daquela categoria, por exemplo? E nós abrimos, chegamos lá, os caras em 30 dias, eles tinham estourado a venda naquela categoria. E baseado nisso, eles pagaram o investimento do BI e sobrou dinheiro para pagar as mensalidades do BI por quase 1 ano. Numa apresentação do BI, o BI se pagou e sobrou dinheiro para o resto do ano. Então a gente costuma dizer, o retorno sobre o investimento é muito rápido, porque tu vai ter a informação pronta, tu não vai precisar destinar tempo todo dia, retrabalho todo dia, e a tomada de decisão vai ser muito mais rápida. Esses dados, daí, é eles que vão cuidar ou vocês que encaminham para eles?
Você está dando assistência. O sistema normal continua alimentando normal, lançando tuas notas, fazendo os teus pedidos, lançando a tua produção, e nós vamos direto no banco de dados, buscamos as informações e jogamos para a web. Só que isso é tudo automatizado. Tem os extratores que vão rodar, vão buscar as informações e vão jogar para lá. Então a tua cooperação continua igual. Né? O que acontece é que tem uma camada depois disso, que vai buscar esses teus dados, vai tratar e vai gerar os indicadores prontos para ti. Mais alguma dúvida? Bom, então acho que é isso, né, Vinícius? Muito obrigado por vir aí trazer a expertise de vocês aí, mostrar um pouco do conhecimento de vocês, que é uma área muito importante aí na parte do turismo, né, que é o grande grande sagrado de Gramado desse momento, né, mas também serve para a indústria também, né? Então, mais uma vez, muito obrigado e vamos...